Saudações bonerianas, meu nome é Rafael e hoje estreia um quadro novo aqui no canal, chamado de Batalha das HQs. É claro que o objetivo aqui não é denegrir a imagem de nenhum título ou série em detrimento da superioridade de outra, mas sim comparar materiais que trabalham com estilos semelhantes ou até um mesmo estilo por possuírem uma origem em comum e elencar essas semelhanças e diferenças que vão ajudar a traçar melhor, o perfil de um leitor. Então, para o primeiro programa, eu trouxe dois grandes títulos aqui, de dois grandes personagens históricos da Bonelli, ambos pertencentes ali do gênero policial. Eu me refiro a Nick Ryder e Julia. Enquanto um foi criado ainda ali nos anos 80, a Julia apareceu pela primeira vez no fim dos anos 90. Enquanto o Nick Ryder ele foi quase que apenas criado pelo Claudio Nisi, que logo depois teve que abandonar o título para se dedicar à revista do Tex, a Julia, que foi criada pelo Berardi e que até hoje é o curador da série, ou melhor, de todas as revistas publicadas em que a Julia aparece. É óbvio que ele tem auxílio de grandes roteiristas e argumentistas. O Maurizio Mantero é um exemplo desses. E essa é a primeira diferença gritante, entre os dois materiais. Enquanto o Nick Ryder passa até hoje, na verdade, nas mãos de diversos artistas e escritores habilidosos, a Julia, até hoje, é praticamente toda desenvolvida por um grupo ali de escritores e mais ninguém. Os únicos que revezam aqui na parte artística, pelo menos, são os desenhistas. E a segunda grande diferença, que vale a pena ser mencionada, é que a Julia é publicada ininterruptamente desde 98. Enquanto a série do Nick Ryder, ela já foi encerrada, mas ele possuiu uma série de linhas editoriais diferentes, muita coisa foi publicada do personagem até o encerramento, mas ele voltou recentemente, repaginado, mas não se trata aqui de uma reformulação ou retcon, e sim uma continuação direta de onde se tinha parado. Na verdade, essa nova série ela pula alguns anos de onde o material foi encerrado e continua a partir daí, apresentando pra gente um Nick Ryder mais velho e, por consequência, mais maduro também. Falando agora a respeito de uma semelhança entre elas, ambas possuem uma origem em comum, que é a série Giallo, que dá essa identidade amarela para a publicação, por sinal. É uma linha editorial que ficava incumbida de publicar diversos títulos pertencentes a esse tipo de gênero, mas dentro da nona arte. Então a gente tinha o Almanaco del Giallo, que abrigava diversos títulos com essa temática policial dentro da Bonelli. Mas o conceito ou gênero narrativo chamado Giallo, ele é muito mais amplo. Ele começou ali na literatura, foi para o cinema, para depois aterrissar nos quadrinhos também. Por isso da pertinência ou não de eu poder comparar esses dois materiais. Por eles partilharem uma origem semelhante, a comparação ela é válida e faz algum sentido, pois a gente está falando aqui de um mesmo gênero. Não faria sentido eu comparar, por exemplo, a Julia com o Tex, e mesmo que o Nick Ryder, que é comparável ao Tex, como sendo uma versão urbana e contemporânea do Ranger, e também por, de certa forma, o quadrinho do Tex, a HQ do Tex, também fazer parte, de certa forma, de um material, de uma linha editorial ou gênero policial, eu não acho uma comparação válida, porque o Tex ele é um material de época, enquanto o Nick Ryder não. Talvez daqui a 100, 200 anos, ele se torne um também. Voltando para as diferenças, vale ressaltar que o foco aqui está muito mais nas histórias e nos casos a serem resolvidos, e não tanto nos dramas pessoais dos personagens. A gente chega a acompanhar alguns dramas de personagens que não são protagonistas, eles fazem parte ou participam apenas daquela história em si, mas os protagonistas eles não são tão explorados como acontece na Julia do Berardi. Aqui sim, os casos e o contexto como um todo, ele serve mais como um pano de fundo para ilustrar toda a narrativa em torno da vida pessoal e particular da Julia e do relacionamento dela com a polícia da cidade onde ela atua. Eu diria que a Julia ela tem uma abordagem muito mais original. Ela nasceu praticamente de um estudo de caso do próprio Berardi, e isso acontece até hoje. Já o Nick Ryder não. Ele teve inspiração totalmente, praticamente, em personagens do cinema policial estadunidense dos anos 70 e 80. Ele é uma mistura de Dirty Harry com um Tira da Pesada. Mas isso não significa que as histórias aqui não sejam tão profundas quanto as da Julia. Pelo contrário,
Os dilemas morais trabalhados aqui são pesadíssimos. Temas relacionados a racismo, prostituição, veteranos de guerra que enlouquecem, são abordados de uma forma muito mais intensa do que na própria Júlia. E de uma forma mais sucinta, porque cada história, cada edição aqui tem menos páginas do que uma mensal, uma série regular da Júlia. Então, essas são as diferenças e semelhanças entre essas duas séries. A Júlia, ela acaba abrangendo um público um pouco maior, porque ela atrai leitores de livros com essa temática, né? Suspense e policial. Muitos leitores e leitoras de Agatha Christie e Sherlock Holmes, por exemplo, encontram refúgio nesse material. Na verdade, eu arrisco a dizer mesmo que o que realmente agrada a esses leitores é a curadoria e a forma de escrever e de desenvolver o personagem, né? Como o Berard faz. Tanto que o Ken Parker dele, como sua primeira grande criação, depois o Sherlock Holmes, né? Que veio na sequência, até culminar na Júlia, e eu citei aqui apenas as obras seriadas, né? Não o material mais independente ou de volume único dele. Vai agradar aos leitores de Júlia também. O Nick Ryder já foi publicado aqui no Brasil por outras editoras e atualmente ele está na casa da 85. Já a Júlia, ela é publicada desde o começo dos anos 2000 pela Mitos e segue até hoje assim, passando por diversas mudanças de formato e ganhando, né, alguns selos editoriais como os que ela tem atualmente. E aí, o que você achou desse quadro? Quer mais um comparativo desse? Um comparativo que faça sentido, eu me refiro? E o seu perfil qual é? E para você, quem ganha? Então foi isso, um grande abraço e até o próximo vídeo.